Tá aparecendo para vocês o slide? Sim. Pronto, então vamos lá. Então, nosso tema de hoje, né, é interações medicamentosas com foco em geriatria, porque vocês vão ver que ao longo dessa palestra, as coisas que eu vou falar com vocês, elas se aplicam a todos os públicos. Mas eu vou estar puxando um pouco mais para esse público geriátrico, que é um público que, como a Joana falou, precisa dessa assistência, precisa desse cuidado maior, tá? Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Manuela Valência, eu sou farmacêutica formada aqui pela Univasf, que é a Faculdade Federal do Vale do São Francisco. Tenho um doutorado em biotecnologia em saúde, sou especialista em farmácia clínica e prescrição de medicamentos fitoterápicos e estou aí também na frente, né, da farmácia Roval aqui em Petrolina. E aí, eu não poderia, né, nessa semana que a gente está trabalhando o uso racional de medicamentos, iniciar essa palestra de uma outra forma que não falando desse tema. Então, quando a gente fala do uso racional de medicamentos, a gente está falando de uma prática que visa que a gente utilize os medicamentos de forma segura e eficaz. E isso não é só essa parte que a gente vê muito de orientação à população, mas nós, profissionais de saúde, nós também devemos ter práticas que permitam, né, que façam com que o uso racional de medicamentos aconteça. E ele vai começar desde a escolha do medicamento, na posologia, quando a gente define a duração do tratamento, quando a gente faz uma avaliação desse paciente para saber o histórico de doença dele, para saber se ele tem um maior risco de prevenção de efeitos adversos acontecerem, para que a gente tente diminuir esses efeitos adversos. Alguns medicamentos a gente faz a prescrição ou a gente dispensa para esse paciente sabendo que vai vir efeitos adversos, mas aqueles que são evitáveis a gente deve evitar e a gente também sempre deve manter uma conversa com o nosso paciente acerca desses efeitos adversos, para que o paciente não seja pego de surpresa e que a gente diminua as chances, né, de que ele abandone esse tratamento por conta dos efeitos adversos. Além disso, a educação não só do paciente, mas como da população em geral e de outros profissionais de saúde é essencial, né? Do paciente é nosso dever na hora que a gente está dispensando prestar as orientações farmacêuticas. Então, a gente precisa, por mais que o medicamento esteja prescrito, a gente precisa reforçar o que é esse medicamento, qual é a posologia, se tem alguma observação, se precisa tomar em jejum, se precisa tomar depois de se alimentar. A gente tem que fazer essa dispensação, né, de uma forma onde a gente está educando o nosso paciente para esse uso adequado. Além disso, os pacientes eles precisam passar por uma reavaliação para que a gente consiga avaliar se esse tratamento está sendo efetivo e ele está sendo seguro. Muitas vezes um tratamento ela é prescrito, né, seguindo todos os critérios corretos, porém, né, por algum motivo individual, esse paciente ou ele não vai ter a eficácia esperada, ou ele pode apresentar algum efeito adverso que a gente também não esperava. Então, se a gente não fizer essa reavaliação desse paciente, a gente não consegue perceber se isso aconteceu ou não, né? Então, os princípios de uso racional de medicamentos, eles visam sempre duas coisas importantíssimas: efetividade e segurança do tratamento. Efetividade, porque esse paciente, se ele está usando medicamento, ele está precisando resolver algum problema de saúde, e esse termo de efetividade está muito ligado a essa ação terapêutica e esse resultado que esse medicamento traz a esse paciente, e a segurança, né? Todo medicamento ele tem um risco intrínseco, mesmo os medicamentos que são vendidos sem receita, que são de venda livre, e esses são os medicamentos que mais preocupam a gente do ponto de vista de automedicação, porque as pessoas elas têm um livre acesso a esses medicamentos e por conta disso, muitas vezes elas acham que se está vendendo sem receita, esse é um medicamento que é isento de risco, que não vai trazer nenhum prejuízo à saúde, e isso não é uma verdade. Então, sempre que a gente fala de uso racional de medicamentos, a gente está falando de práticas que vão garantir, né, ou pelo menos assegurar que a gente vai ter efetividade do tratamento, que a gente vai minimizar os riscos do uso dos medicamentos, para que esse paciente ele tenha o seu problema resolvido com o mínimo de prejuízos possíveis. E aí, o uso racional de medicamentos, ele é pautado, né, em três coisas. A primeira coisa é a necessidade.
quando eu vou selecionar ou eu vou fazer uma avaliação terapêutica, farmacoterapêutica do meu paciente, a primeira coisa que eu tenho que observar é se existe a necessidade desse medicamento. Se esse paciente tem uma necessidade e ele não está usando o medicamento, ele tem um problema relacionado ao medicamento, né? Se esse meu paciente ele não tem necessidade de usar um medicamento e foi prescrito um medicamento, ou ele está usando esse medicamento por conta própria, isso também representa um problema, né? Então, os problemas que normalmente a gente tem relacionados à necessidade são pacientes utilizando medicamentos que são desnecessários, ou seja, aquele medicamento que o paciente está utilizando não tem função, né? Não tem para que ser utilizado, esse paciente não precisa. Também erro de diagnóstico, por quê? Se eu erro o diagnóstico desse meu paciente, eu vou prescrever para ele um medicamento que ele não precisa. E isso também pode acontecer, e além disso, o próprio erro de prescrição. O paciente tem a necessidade do medicamento, o diagnóstico foi feito de maneira correta, mas o prescritor, né, prescreveu esse medicamento de forma errada, escolheu o medicamento errado para aquele paciente. O segundo pilar que a gente tem é a eficácia. E quais são os principais problemas que a gente vai ter relacionado a esse pilar? Pouca efetividade desse medicamento, e aí muitas vezes não é relacionado ao medicamento em si, mas as variabilidades individuais. Então, pode ser um paciente que tem algum problema de metabolização, por exemplo, então, que ele faz uso de outros medicamentos que modificam essa metabolização. Quantidade, né? Então, todo medicamento, para que ele tenha um efeito terapêutico, ele precisa ser utilizado na quantidade correta. Se a gente não administra na dose correta, a gente pode não chegar à dose mínima efetiva desse medicamento e esse medicamento não ter efeito nenhum ou não ter um efeito que seja clinicamente significativo. A gente precisa prestar muita atenção nas interações medicamentosas também, e essas interações medicamentosas, elas afetam diretamente a eficácia. A gente tem algumas interações medicamentosas que reduzem a eficácia desse medicamento, a gente tem algumas interações medicamentosas que podem potencializar a ação de um medicamento, e isso nem sempre é uma coisa positiva, mas é uma ferramenta que a gente pode utilizar na prática clínica. E, além disso, um outro problema que pode estar afetando a eficácia é a baixa frequência do uso desse medicamento. Então, o paciente precisaria tomar esse medicamento de 6 em 6 horas, mas o medicamento foi prescrito de 12 em 12. Então, por conta dessa frequência, no passar do dia, a concentração plasmática desse medicamento, ela fica abaixo da dose necessária para que esse medicamento ele tenha efeito terapêutico. Então, tanto a frequência quanto a dose que é prescrita, a efetividade do medicamento, a interação com o organismo do paciente vai afetar aí diretamente a eficácia desse medicamento. E o terceiro pilar é justamente a segurança, né? Uma vez que a gente percebe que esse paciente ele tem a necessidade de usar esse medicamento, que a gente selecionou um medicamento que é eficaz, e a gente agora precisa saber se esse medicamento é seguro. Então, principalmente para pacientes que têm algum problema já de saúde, a gente precisa estar atento a isso, né? O primeiro ponto que eu botei aqui de segurança e interações medicamentosas. Então, as interações medicamentosas, elas afetam muito a segurança do uso de medicamentos, justamente pelo que eu falei anteriormente. A gente pode ter medicamentos que potencializam a ação desses medicamentos e a gente pode ter uma ação acima da que a gente esperava e que isso pode trazer prejuízos para o paciente. A gente pode ter efeitos tóxicos aparecendo por conta da interação. Essa toxicidade pode aparecer por conta da dose do medicamento que está elevada, né? Além disso, a gente sempre tem o risco das reações adversas. E, como eu falei para vocês, todo medicamento, ele traz consigo um risco na sua utilização, né? Ele sempre vai mexer em vias bioquímicas. Essas vias bioquímicas, elas não estão relacionadas a apenas uma parte do nosso corpo, então é uma chavinha que a gente muda e vai criando uma cascata de mudança no nosso corpo. Então, essas reações adversas, elas vão acontecer. Vai ter riscos, vão ter efeitos colaterais, e não quer dizer que se esse medicamento ele traz um risco, a gente não vai utilizar. O que a gente precisa sempre fazer é uma avaliação
do risco-benefício. Sempre que o risco de usar esse medicamento for maior do que o benefício, a gente não vai utilizar, mesmo que esse medicamento seja necessário e seja eficaz, mas ele não é seguro. Agora, se é um medicamento que o paciente toma e por 3 dias ele fica enjoado, mas é um medicamento para tratar uma infecção bacteriana, é um medicamento que dá diarreia. Então, existe o risco na utilização desse medicamento, existem os efeitos adversos, mas se o paciente ficar sem tomar esse medicamento, o prejuízo é maior. Então, o benefício desse medicamento supera o seu prejuízo. Nesse caso, a gente vai optar pelo uso desse medicamento. Então, sempre, né, principalmente a gente, enquanto farmacêutico, a gente não pode errar nesses... Oi. O slide não está passando. Vise, tá parado? Tá. Apareceu agora para vocês? Agora apareceu. Tá passando? A senhora tá passando agora? Tô. Não tá. Não tá. Peraí. Então, eu vou colocar assim, tá? Pode ser? Pode. Agora vocês estão vendo Aí, passar. agora tá passando. Isso. Pronto, Pronto, tô nesse slide aqui. Tá certo? Então, a gente, enquanto farmacêutico, a gente precisa sempre estar atento a essas questões de medicamento, porque é a nossa área de expertise, né? Então, sempre que a gente está prescrevendo medicamento, sempre que a gente está fazendo uma avaliação terapêutica, a gente precisa avaliar essas 3 coisas. Esse medicamento, ele é realmente necessário? O paciente, ele está tendo acesso ao medicamento que é necessário para resolver o problema dele? Esse medicamento, ele é eficaz? Esse medicamento, ele é seguro? Se o medicamento, ele falha em uma dessas 3 coisas, a gente precisa fazer essa avaliação custo-benefício, risco-benefício, tá? E aí, né, quais são as vantagens da prática do uso racional de medicamentos? Redução de custos com saúde. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco alguns dados sobre internações que foram feitas aqui no Brasil por conta da utilização errada de medicamentos, né? Então, para a saúde pública, o uso de medicamentos de forma não racional traz muitos prejuízos. Quando a gente pratica o uso racional de medicamentos, a gente diminui as morbidades e as mortalidades que estão ligadas ao uso de medicamentos. Além disso, a gente traz a melhoria para a vida do paciente. Então, aqui, ó, no Brasil, até em 2020, esses são os dados mais atuais que eu consegui pegar, né? A gente teve 255.764 casos de intoxicação por medicamentos, somente no ano 2020, tá? Então, esse é um dado grande, são quase 206 mil pessoas que tiveram algum caso de intoxicação. E esses são os casos que foram notificados e que foram registrados, porque nem todo mundo que tem um caso de intoxicação ao medicamento tem o seu caso registrado. A gente sempre tem em mente que isso daqui é uma subnotificação, tá? E no Brasil, quando a gente fala de casos de intoxicação no geral, os medicamentos, eles representam aí 36% de todos os casos de intoxicação que são registrados. Mais uma vez, a gente sabe que tem uma subnotificação. Então, a gente não pode achar que a quantidade de intoxicação por medicamento que a gente tem hoje no nosso país é algo irrelevante, tá? E aí, o que é que as interações medicamentosas têm a ver com isso, né? Sempre que a gente fala em segurança, a gente para em interações medicamentosas, porque quanto mais medicamentos a gente está utilizando, quanto mais coisas que podem afetar a ação desse medicamento, mais incerto fica qual vai ser o efeito dele, né? Então, as interações medicamentosas, elas sempre aparecem quando a gente está falando de segurança no uso de medicamentos. E muitas dessas intoxicações, elas não são causadas porque o paciente está usando um medicamento específico, é porque normalmente ele misturou medicamentos, ele está com duplicidade terapêutica que pode acontecer. Em idoso, isso é muito comum, né? Porque o idoso, ele é um paciente que, né, ao longo da vida, a gente vai perdendo as funções naturais do nosso corpo, a gente vai acumulando algumas doenças, né? Aparecem aí as doenças crônicas e normalmente uma pessoa idosa, ela vai em vários médicos.
Se esse idoso ele não tiver um profissional de referência que está ali vendo o que é que o gastro passou, o que é que o urologista passou, o que foi que o cardiologista passou, vai ter medicamentos que ele vai tomar dobrado, porque ele vai lá no cardiologista, o cardiologista, ele está falando lá para o cardiologista que ele acorda no meio da noite com ataque cardíaco, o cardiologista avalia que aquilo ali é por algum pico de ansiedade e passa um ansiolítico para ele. Mas ele também já foi num clínico geral reclamar disso daí, o clínico também passou esse mesmo medicamento, e ele está tomando o mesmo medicamento 2 vezes, ou às vezes passou os medicamentos de uma mesma classe, 2 medicamentos ansiolíticos, mas que têm substâncias diferentes, e aí como ele vê o nome diferente, ele não associa que aquele medicamento ele tem o mesmo efeito. Então, essas interações medicamentosas, elas contribuem bastante para esses casos de intoxicação que a gente observa acontecendo. Então, ó, esses também são os dados mais atuais que eu consegui. Então, em 2019, foram registradas 10.666 internações hospitalares relacionadas a interações medicamentosas no Brasil. Então, a gente precisa pensar o quê? Que se o paciente ele foi internado, é porque não foi uma reação simples, ele necessitou da entrada no hospital e ficar internado. Isso daí uma faixa de que a cada 100 mil habitantes, mais de 5 pacientes, eles foram internados por conta de interações medicamentosas, né? E quando a gente vai pegar os óbitos, foram 684 óbitos por conta de interações medicamentosas. Mais uma vez, eu chamo a atenção para a subnotificação. Muitas vezes, esse paciente, ele dá entrada no hospital passando mal, é uma consequência dessa interação medicamentosa, mas essa interação ela não é identificada, ou se ela foi identificada, ela não é notificada. Então, esses dados aí, a gente sempre estima que eles são muito maiores do que o que a gente consegue notificar. E aí, as interações medicamentosas, né, elas vão acontecer principalmente de 3 tipos. A interação, sempre que a gente fala em interação medicamentosa, é porque o medicamento está interagindo com uma outra substância. Essa interação ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, muitas vezes na terapêutica a gente associa medicamentos, né? Quando a gente está fazendo tratamento para dor, que a pessoa está com uma dor moderada, a gente pode associar um opioide ao paracetamol, que é um analgésico. Né? Então, essa interação ela é positiva, porque a gente está fazendo essa interação, né? A gente está usando paracetamol junto com esse opioide para diminuir a dor do paciente sem que a gente precise administrar uma dose alta de opioide. Né? Então, esse é um exemplo que a gente tem de uma interação medicamentosa positiva, que a gente usa como ferramenta na clínica. Agora, a gente tem aquelas interações medicamentosas que a gente não quer. Né? Como, por exemplo, quando a gente usa 2 medicamentos, que um diminui o efeito do outro, que um aumenta o risco de que aconteça algum efeito adverso. Essas são interações medicamentosas negativas. E essas interações dos medicamentos, elas podem acontecer entre 2 medicamentos, entre um medicamento e um alimento, e entre um medicamento e uma bebida. Tá, então, esses medicamentos, eles podem aí estar interagindo com diversas substâncias. Cadê? Ué. E aí, agora sim, a gente vai entrar mais no tema, né, de interações medicamentosas em geriatria. Então, a população idosa é uma população que merece a nossa atenção especial. Por quê? Essa é uma população que a gente observa uma maior probabilidade de utilizar medicamentos de uma forma não racional. Por quê? Como eu falei para vocês, eles são pacientes normalmente que estão aí vindo com comorbidades, eles sofrem com doenças crônicas, e aí vocês já devem ter tido, não sei se vocês já passaram por estágio, mas vocês devem ter pelo menos um caso conhecido de uma pessoa, de um idoso, que vai no médico, começa a tomar um medicamento, esse medicamento altera uma taxa, aí o medicamento vai lá e o médico vai lá e passa outro medicamento para normalizar um efeito colateral do primeiro medicamento. Isso é o que a gente chama de uma cascata, né, de medicamentos prescritos, onde um medicamento é prescrito pela ação do outro. Isso em pessoas idosas é muito comum. Então, o que é que os idosos normalmente
São pacientes polimedicados. E quanto mais a gente tem esses pacientes utilizando um número maior de medicamentos, maior a chance que esses medicamentos estejam interagindo, né? Então, eles são uma população que tem um maior risco de interações medicamentosas. Além disso, o corpo do idoso ele está passando, né, por mudanças fisiológicas. Então, a gente, quando vai ficando mais velho, né, o nosso corpo ele vai perdendo funções. Então, a gente vai ter declínio de funções hepáticas, declínio de função renal, declínio de funções cognitivas. Esse é um paciente que pode ter alterações motoras. Então, essas mudanças fisiológicas, elas acabam influenciando na ação desse medicamento. Além disso, esses pacientes, eles também costumam ter uma maior sensibilidade aos medicamentos, principalmente no aparecimento de efeitos adversos, justamente porque o organismo ele vai ficando mais frágil. Então, além disso, existe um acúmulo de danos que acontece ao longo da vida. Uma outra coisa que a gente observa nesses pacientes, muitas vezes é uma prescrição excessiva, né? Muitas vezes chega paciente idoso para a gente que está tomando mais de 10 medicamentos, né? Que quando você faz aquele pedido, né? Olha, o senhor vai trazer para mim todos os medicamentos que você está tomando, tem deles que chega com uma caixa assim de medicamento mesmo. E são medicamentos que eles usam no dia a dia, né? Então, eles fazem uso de muitos medicamentos. Esses idosos, eles também apresentam dificuldade com a administração de medicamentos. Então, tem pacientes que, quando vem para a gente percebe que eles estão utilizando esses medicamentos de forma errada, que eles não conseguem tomar o medicamento na hora certa, que eles trocam o horário dos medicamentos, que às vezes tomam o medicamento dobrado porque não lembra se já tomou o medicamento, né? Isso está muito ligado à diminuição da função cognitiva, então é um paciente que tem tendência a esquecer. Então, isso também precisa passar pela nossa mão para que a gente consiga ajudar esse paciente. A gente tem as comorbidades, né, que é justamente essa junção de doenças. São pessoas que têm a tendência de praticar automedicação, então é o paciente que se sente mal, vai lá na farmácia, compra o medicamento, usa o medicamento por conta própria, porque a vizinha indicou, porque o marido, o companheiro, a companheira está utilizando, porque viu no jornal, na televisão, recebeu na corrente do WhatsApp, ele vai lá e usa o medicamento. E, além disso, a gente não pode esquecer dos preparos caseiros, né? A população idosa, ela é uma população que utiliza muito de preparos caseiros, preparos medicinais, né? As garrafadas, os chás, a utilização de medicamentos que são tradicionais, de preparações fitoterápicas. E essas preparações, elas também podem interagir com esses medicamentos, ou podem até estar piorando os sintomas desse paciente. Então, a gente também precisa estar atento a isso daí, né? E não dá para falar de cuidado com medicamentos em pacientes sem falar dos critérios de BIRS, tá? Esses critérios, eles são uma lista, né, de critérios que saem sobre o uso de medicamentos, que quem faz isso é a Sociedade Americana de Geriatria. Então, a última atualização, se não estou enganada, foi em 2019, mas eles atualizam quais são os medicamentos que podem ter algum potencial risco ao serem usados em idosos. Então, quando a gente pega, é um artigozinho, né? Eles publicam na forma de um artigo mesmo, e você pega lá e tem 3 classes principais de medicamentos, que eu vou apresentar aqui para vocês. A primeira classe, a primeira categoria, né, vamos dizer assim, é a de medicamentos potencialmente inadequados em todas as circunstâncias. Então, eles dão uma lista de medicamentos que devem ser evitados de serem usados em idosos. Por que a gente fala evitados e não proibidos? Porque sempre a gente vai passar por aquela avaliação. O risco da utilização desse meu medicamento é maior ou é menor do que o benefício dele, tá? Mas sempre que possível, a gente vai evitar a utilização desses medicamentos. E quais são os medicamentos que estão nessa classe? Benzodiazepínicos, meperidina, antipsicóticos típicos e alguns outros. Mas eu destaquei aqui os benzodiazepínicos porque hoje em dia é muito difícil você pegar um idoso que não faz uso do clonazepam, tá? Porque, naturalmente, com o passar da idade, os idosos, eles vão perdendo
é a regularidade do sono. Isso é uma mudança fisiológica normal que acontece. Então, o que é que muitos prescritores fazem? Prescrevem o clonazepam. Só que os benzodiazepínicos, eles são medicamentos que devem ser evitados no uso de idosos. Por quê? Porque esses medicamentos, eles aceleram o processo de perda de função cognitiva. Então, esse paciente, ele vai começar a acelerar, né, os processos, podendo até resultar numa demência adiantada, né, por conta do uso dos benzodiazepínicos. A gente aumenta o risco de queda. É uma coisa que a gente se preocupa muito com o idoso, com queda, né? Porque quando o idoso cai, como os ossos estão fragilizados, o risco de quebrar ossos, principalmente do fêmur, é grande. E aí a gente sabe que essa recuperação dessas fraturas ósseas, ela é muito complicada em pessoas idosas. Então, os benzodiazepínicos são medicamentos que hoje, na prática clínica, a gente vê sendo muito prescritos para idosos e que não deveriam estar sendo utilizados dessa forma, tá? A gente também tem a segunda categoria, que é o de medicamentos potencialmente inadequados para condições de saúde específicas. Então, em pacientes que têm algum tipo de doença específica, né, pacientes idosos que têm essas doenças específicas, a gente tem classes de medicamentos que deveriam ser evitadas. Então, a gente tem, por exemplo, a digoxina, a miodorona, as sulfonilureias, entre outros. E a gente tem os medicamentos que devem ser usados com precaução. Quer dizer que a gente precisa estar atento quando a gente for utilizar esses medicamentos em pessoas idosas. Eles podem ser seguros, mas a gente vai ter que ter aí um olhar atento, principalmente aos efeitos adversos. Então, a gente tem como exemplo os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os anti-inflamatórios não esteroidais e os ARNIs, eles são muito comuns de também serem prescritos para pessoas idosas. E até mesmo, às vezes, o médico ele prescreve um ARNI, mas o paciente continua sentindo dor, continua sentindo algum incômodo, principalmente incômodos articulares e musculares, ele vai lá na farmácia e compra outro ARNI, né? Então, às vezes você pega um paciente que ele está utilizando ibuprofeno, cetoprofeno e diclofenaco, ele está utilizando 3 ARNIs ao mesmo tempo, tá? E isso daí vai aumentar o risco que a gente tem de aparecer esses efeitos adversos. Então, é importante, né, que a gente entenda que as interações medicamentosas, elas nem sempre vão ser graves ou gravíssimas, vai depender muito do estado de saúde desse paciente, do nível de interação, da dose de administração, né? E nem todas as interações que a gente vê na teoria, né? Porque quando a gente estuda na teoria, assim, pode acontecer. Farmacologicamente, quando a gente vai ver os mecanismos de ação, é uma coisa que pode acontecer, mas isso nem sempre se manifesta na prática clínica, né? Mas a gente precisa saber na teoria para quando aparecer na prática, a gente saber identificar e a gente saber resolver. E, né, nem sempre os efeitos adversos também eles podem acontecer. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes aparecem efeitos adversos, efeitos colaterais que a gente não esperava, porque na teoria não estão descritos, mas a gente tem aquelas reações ou os efeitos adversos que são muito raros e que sim, um paciente nosso pode vir a apresentar. Então, se a gente estuda na teoria, e isso não quer dizer que acontece na prática, e na prática podem acontecer coisas que a gente não viu na teoria, o que é que a gente precisa estar preparado, né? A gente precisa estar preparado para avaliar esse paciente, para ter um olhar atento, um olhar cuidadoso, para saber separar, né, identificar quais são esses efeitos adversos, o que é realmente o sintoma de uma doença, o que é um sintoma de um medicamento. Então, eu falei para vocês do uso do clonazepam, né? Então, um sinal um efeito adverso muito comum do uso de clonazepam, diazepam, dos benzodiazepínicos em geral, é o esquecimento. Só que se você tá dando clonazepam para uma pessoa que é idosa e ela começa a apresentar esse sintoma, muitos profissionais de saúde associam que isso é um problema da idade. Tá esquecendo as coisas porque tá velho. Tá esquecendo de fazer as coisas, não lembra mais o que está fazendo, não está conseguindo fazer as funções do dia a dia porque está velho, está cansado. E não, é um sintoma do medicamento. Muitos pacientes idosos, quando eles têm a retirada dos benzodiazepínicos, esse quadro de esquecimento, ele acaba
passando. Então, não é uma consequência da idade, é uma consequência do medicamento. Então, sempre que esses casos chegarem até a gente precisa ter essa sensibilidade de fazer essa avaliação. A gente não pode olhar para os sintomas nos idosos, a gente não pode olhar para os problemas que esses idosos trazem para a gente e tratar como se fosse um problema de idade, porque muitas vezes não é, tá? E aí, agora, né, vamos entrar nos exemplos de interações medicamentosas que a gente pode ter em idosos. Não são exclusivas de pessoas idosas, mas são as mais comuns, tá? E aqui eu trouxe exemplos para vocês, tanto de interações entre medicamentos, quanto entre medicamentos e alimentos, e entre medicamentos e bebidas, tá certo? Para que a gente possa aqui passar pelas principais interações que são observadas hoje na prática clínica. Então, um exemplo de interação medicamentosa que a gente tem é quando esse paciente ele faz uso de diuréticos, né, como a hidroclorotiazida, por exemplo, que tem uma hipocalemia que é associada, que é um efeito colateral da utilização desses diuréticos, né? O paciente ele elimina muita urina e junto com essa urina vai embora aí os minerais que ele tem no corpo, né? Então, qual é o problema? Que se esse paciente ele está utilizando diurético e ele está utilizando medicamentos digitálicos, essa hipocalemia ela pode potencializar a toxicidade desses medicamentos digitálicos. Isso daí resulta o quê? Em aumento de risco de arritmias cardíacas em pacientes idosos que têm insuficiência cardíaca. Professora, mas se o meu paciente não tem insuficiência cardíaca, quer dizer que eu não preciso ligar para isso? Você precisa ficar atento, porque muitas vezes essas arritmias cardíacas elas podem ser induzidas por conta da toxicidade dos digitálicos, tá? A gente tem aí que quando a gente utiliza os IECA, né, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, e os ARA2, a gente vai ter um aumento do risco de hipotensão. Por quê? Porque a gente está utilizando dois medicamentos que, no final das contas, ele tem um mecanismo de ação muito semelhante, né? Então, a gente aumenta o risco de hipotensão ortostática, né? Principalmente em idosos. E qual o problema disso em idosos, né? Porque a gente pode aí estar associado com a questão do aumento das quedas, né? E aí, isso é principalmente observado em pacientes que têm doença renal crônica. Sempre que a gente tem um paciente, seja ele idoso ou não, que tem problema renal ou que tem problema hepático, esse é um paciente que vai precisar de muita atenção da nossa parte para a questão dos medicamentos, porque o nosso sistema hepático está muito ligado à metabolização desses medicamentos, enquanto que o sistema renal à eliminação. Então, se algum desses dois aí está falhando, está com problemas, a gente pode ter acúmulo desse medicamento no organismo do paciente. Uma outra interação que pode acontecer entre medicamentos é quando a gente utiliza bloqueadores beta-adrenérgicos, né, como medicamentos antihipertensivos, associados aos diuréticos tiazídicos. E aí, o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que a ação hipertensiva dos bloqueadores adrenérgicos ela seja diminuída. Então, você vai ter a redução aí da eficiência desses bloqueadores beta-adrenérgicos. AINES e diuréticos. E aí eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa, né? Muitos dos idosos, eles utilizam medicamentos diuréticos, tá? E aí, muitos também utilizam os AINES, né? Qualquer dor nas costas, nas pernas, na junta, nas articulações, esses pacientes, eles recorrem aos anti-inflamatórios não esteroidais. E aí, quando a gente utiliza diuréticos junto com os AINES, a gente tem o aumento do risco de insuficiência renal. Percebam que aqui eu sempre estou falando em aumento do risco, diminuição do risco, porque existe uma probabilidade de acontecer. Não quer dizer que vai acontecer de certeza, mas o nosso papel é estar atento e monitorando isso daí. AINES e anticoagulantes. Então, quando a gente utiliza AINES juntamente com os anticoagulantes, a gente vai ter um aumento do risco dos sangramentos em idosos, né? Então, por conta aí da inibição das COX, a gente já tem que os AINES, eles têm um efeito antiplaquetário, né? Principalmente o ácido acetil salicílico. Então, quando a gente junta isso com um medicamento anticoagulante, a gente aumenta o risco de que aconteçam hemorragias nesses idosos. Professora, interrompendo um pouquinho, a senhora prefere as perguntas que sejam feitas agora ou no final da aula? Pode fazer agora.
Eu queria saber, assim, um paciente que tem insuficiência cardíaca e é dependente de diurético, qual conduta a ser feita nesse caso? Ó, a gente precisa sempre fazer a avaliação desse paciente. Só com essa informação, eu não sei te dizer o que é para fazer, porque eu não conheço o histórico desse paciente. Muitos pacientes que têm problemas cardíacos, eles realmente precisam fazer uso de diuréticos, porque eles têm principalmente edemas nos membros inferiores. Né? Então, o que é que precisa ser feito? Aquela avaliação de risco-benefício. Esse paciente, ele tem problema cardíaco e está usando diurético? Foi um diurético que foi prescrito? Existe um cardiologista que está acompanhando ele? Uma coisa importante, né, que vale sempre lembrar. A gente, enquanto farmacêutico, a gente não pode mudar a prescrição do prescritor, independente de ser médico ou outro farmacêutico, né? Não é permitido a gente fazer essa mudança de prescrição. Se esse é um paciente seu, que você fez a avaliação, que você percebeu que o uso desses diuréticos, né, talvez porque está sendo associado com o uso de outros medicamentos que ele usa no tratamento dele, está trazendo algum tipo de malefício, você vai fazer um encaminhamento ao profissional que prescreveu o diurético para ele. Então, você vai encaminhar, né, e aí o encaminhamento. Não sei se vocês já viram o modelinho de encaminhamento, como faz encaminhamento, mas parece uma prescrição, né? Só que no lugar de prescrição é um encaminhamento, e a gente coloca o nome do paciente, qual foi o problema que a gente identificou, qual é a nossa sugestão, e sempre de maneira muito cordial, né? Então, você pode dizer para encaminhar de volta para esse cardiologista, dizendo qual é o problema que você está notando que esse paciente está tendo pelo uso de diuréticos, tá? Deu para entender? É por conta que meu avô ele tem insuficiência cardíaca e ele é dependente de furosemida, de diuréticos. Aí ele faz acompanhamento com cardiologista e tudo mais. Aí sempre está nesse negócio, nesse balanceamento de colocar diuréticos a mais, retirar, colocar a mais e retirar, justamente pela função renal. Teve um tempo que ele estava bem ruinzinho, porque ele tomou vários AINES, Só um juntamente com minutinho, ele diuréticos. tem problema renal também? A função renal dele não é legal, é alterada já. Entendi. Aí teve um tempo que ele estava quase indo para a hemodiálise, através de uma infecção por conta de AINES, que foi, ele tomou bastante AINES no hospital justamente por um problema que ele tinha, a gente não sabia, mas a gente fez a investigação e descobriu que é a gota. Ele sentia muitas dores nas articulações. Aí a gente controlou tudo, aí não precisou ele fazer hemodiálise, no caso dele. Ele deu para controlar, aí a gente fica sempre indo. Eu acho que em 2 a gente sempre fica se comunicando com o médico dele fica avaliando o cardiologista, no caso. Aí tem esse negócio. É importante essa reavaliação, mas como ele está sendo acompanhado e como, pelo que tu está me falando, né, existe essa redução periódica dos diuréticos que ele usa, então provavelmente é uma coisa que o cardiologista realmente está monitorando. Aí o que você precisa é estar atento justamente aos efeitos que está causando nele. Sim. Então, aí se ele mesmo usando diurético, ele diminui a frequência no banheiro, então tem que estar atento a isso, principalmente a frequência que ele vai no banheiro, né? Porque se ele usa o diurético, ele vai com uma certa frequência. Aí é tipo assim, um ciclo. Aumenta o diurético, porque assim, quando ele toma pouco diurético, o pulmão dele enche de secreção, justamente pela insuficiência cardíaca. Aí tem que aumentar os diuréticos para secar o pulmão. Aí quando seca, passa um tempinho, aí a mesma coisa. É tipo assim, um ajuste realmente. E sempre fazendo exame para olhar como é que está a função renal. Isso que estão fazendo com ele, né, é justamente essa avaliação de risco-benefício. Então, quando o pulmão enche de secreção, é melhor você sobrecarregar um pouco os rins para secar o pulmão, para ele continuar tendo a função respiratória. Quando a gente normaliza, né, essas secreções no pulmão, aí a gente retira os diuréticos para que a gente não sobrecarregue o fígado além da conta, mas a gente já faz isso sabendo que uma hora a função respiratória vai sofrer com isso. Então, isso é um manejo que precisa ser feito. Tá certo? Mas pelo que você está me dizendo aqui, tá tudo certo, realmente é a questão de acompanhamento, porque como ele tem esse problema renal, insuficiência cardíaca, aí realmente o diurético é um medicamento que ele tem necessidade de ser feito, mas precisa sempre estar passando por esse ajuste, que é o manejo dos sintomas do paciente, né? Em pacientes idosos isso é muito comum de acontecer. Podemos prosseguir? Pode sim.
Então, né, com benzodiazepínicos e opioides. Também é uma associação que é comum da gente ver em idosos, né? Como eu falei para vocês mais cedo, infelizmente, apesar de benzodiazepínicos não ser um medicamento que é para estar sendo prescrito com frequência em idosos, E opioides acabam também tendo uma certa frequência de prescrição em populações idosas, porque eles acabam sofrendo muito com dores crônicas, passam por processos cirúrgicos, por processos de internação. E aí, qual é o problema da associação de benzodiazepínico com os opioides? A gente tem um aumento do risco dessa sedação, né? Os benzodiazepínicos, eles já deixam o paciente um tanto quanto sedado, junto com esses opioides, né? Que em alguns setores do nosso cérebro, eles têm uma ação depressora, a gente vai ter o aumento dessa sedação provocada pelos benzodiazepínicos. E aí, sempre que a gente fala em sedação para os idosos, a gente está falando do maior risco de queda e de uma degradação, né, uma aceleração da degradação da função cognitiva. E isso daí é bem preocupante, porque a gente quer, né, manter essa função cognitiva preservada o máximo possível. Além disso, aumenta o risco da depressão respiratória em idosos. A depressão respiratória, ela é um efeito adverso, né? Um risco que está muito relacionado ao uso dos opioides, independente de ser associado com benzodiazepínico ou não. Porém, quando a gente faz o uso com benzodiazepínico, a gente também aumenta a chance de que essa depressão respiratória ela aconteça. E aí, né, como eu falei para vocês, os idosos eles já têm esses sistemas fisiológicos, né, seria decadência, mas que não estão mais funcionando na sua potência máxima. Então, uma depressão respiratória no idoso, ela é muito mais grave do que uma depressão respiratória no adulto, tá? E aí, vamos falar agora de fitoterápicos, né? Porque na população em geral, a gente tem uma crença de que se o medicamento é um fitoterápico, se é uma planta que está sendo utilizada, ela não vai fazer mal, né? O pessoal fala muito assim, se não fizer bem, mal não faz. Mas isso não é verdade. Pode acontecer de ter uma interação negativa pelo uso de plantas medicinais e de fitoterápicos. Então, principalmente nas regiões de interior, aqui no Nordeste, no Norte, é muito comum que os idosos eles utilizem muitas preparações fitoterápicas, né? Então, esse chazinho que é feito em casa pode ter interação com o medicamento que ele utiliza. O medicamento fitoterápico pode ter. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, a ginkgo biloba e os anticoagulantes orais. Não é uma associação interessante de ser feita porque a gente aumenta o risco de sangramento. A ginkgo biloba tem muito idoso que tomam porque ela tem aí, né, uma indicação para justamente melhora da cognição. O pessoal que está esquecendo as coisas vai lá e tomar uma ginkgo biloba para melhorar essa função. E aí, se esse paciente ele utiliza anticoagulantes orais, a gente tem um aumento do risco do sangramento. Isso também pode acontecer se o paciente ele utiliza o ácido acetil salicílico, tá? O AS. Então, se utiliza o AS, anticoagulantes, qualquer medicamento que tem como um potencial efeito adverso o risco de sangramento, não é interessante que seja utilizado com a ginkgo biloba. Erva de São João, junto com antidepressivos, e a erva de São João é uma planta que ela é utilizada justamente para tratar transtornos depressivos, né? Tem essa indicação aí na fitoterapia. Aí o paciente, ele tá lá, né, com depressão, ou às vezes com uma dor crônica que está sendo tratada com antidepressivos. Hoje a gente não trata somente distúrbios de humor com antidepressivos, né? E ele vai lá utilizar a erva de São João, porque é para ele dormir melhor, porque é para ele ficar mais calmo, porque alguém indicou para ele. E aí o que é que a gente tem? A diminuição da eficácia dos medicamentos antidepressivos. Além disso, a gente aumenta o risco de efeitos colaterais como insônia, agitação, ansiedade. Então, não é interessante fazer essa associação. A camomila e benzodiazepínicos. Essa também é outra interação que a gente costuma ver bastante. Por quê? O paciente ele está lá sem conseguir dormir direito,
vai lá no médico reclamar disso, o médico prescreve benzodiazepínico, aí ele tá reclamando para a vizinha, que não tá conseguindo dormir, aí a vizinha fala, antes de dormir, toma lá um chazinho de camomila, e ele fica tomando os benzodiazepínicos associado ao chá de camomila. E o que é que isso faz? Potencializa os efeitos sedativos dos benzodiazepínicos. Então, esse idoso ele vai ficar durante o dia, né, sonolento, com aquela famosa ressaca do benzodiazepínico, aumenta esse risco de queda. Por ele estar nesse estado mais letárgico, a gente também vai ter um idoso menos ativo, que não vai estar conseguindo fazer as suas funções normais durante o dia a dia. Então, gera aí, né, um prejuízo global para esse idoso. O salpalmeto, que é muito prescrito, principalmente para homens, né, idosos, porque ele tem aí uma função de protetor prostático. Só que ele, junto com antihipertensivos, né, e vocês vão concordar comigo que uma das classes de medicamentos mais utilizada pelos idosos são os antihipertensivos, e esses medicamentos eles vão ter aí a sua eficácia diminuída pelo uso do salpalmeto. Então, o que a gente pode observar é que pacientes que estão fazendo uso dos dois, né, ao mesmo tempo, podem começar a ter a pressão arterial descompensada por conta dessa interação medicamentosa. O chá verde também é um chá bastante utilizado, e se ele for utilizado junto com os anticoagulantes orais, ele aumenta o risco de sangramento também. O chá verde, ele tem aí cafeína, ele é rico em catequinas, em substâncias que são estimulantes, então muitas vezes o idoso que está se sentindo cansado, que está se sentindo, né, mais fadigado, ele não pode tomar o café e aí recebe a indicação de tomar o chá verde, porque tem cafeína, porque tem estimulantes, só que em menor quantidade que o café. Mas se ele estiver utilizando aí os anticoagulantes orais, a gente vai ter o aumento do risco de sangramento. E aí, né, trouxe também exemplos para vocês de interações medicamentosas que acontecem com os alimentos. Então, a varfarina, né, que é um anticoagulante, quando o paciente está tomando a varfarina e ele tem uma dieta na qual a gente tem alimentos ricos em vitamina K, como, por exemplo, óleos vegetais, margarina, folhas verdes escuras, como brócolis, couve, a gente vai ter uma diminuição da eficácia da varfarina. E por que é que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês? Porque muitas vezes a gente acha que a interação entre medicamentos e alimentos vem com alimentos somente são derivados de leite, que são alimentos processados, e que frutas, vegetais, alimentos que são saudáveis, eles não vão ter interferência nenhuma ou interação nenhuma com os medicamentos. E isso não é verdade. Os alimentos, mesmo aqueles que são saudáveis, como, por exemplo, brócolis, couve, pode sim ter interferência na ação de medicamentos. Aqui, no caso, com a varfarina, tá certo? Que vai ter a sua eficácia diminuída por conta da dieta do paciente. Os inibidores da monoaminoxidase, né, eles vão interagir com a tiramina ou a tirosina, que vão estar presentes nos alimentos. E que alimentos são esses, né? Os alimentos envelhecidos, queijos, vinhos. Então, esses medicamentos, eles não devem ser consumidos por pessoas que fazem uso desse tipo de antidepressivo. Por quê? Porque vai inibir a metabolização da tiramina ou da tirosina. A tirosina ela é metabolizada a partir da tiramina, por isso que em qualquer um dos dois a gente vai ter esse efeito. E isso pode levar a um aumento da pressão arterial e do risco de AVC, tá? Então, pacientes utilizando, e não é só idosos não, tá certo? Pessoas jovens também a gente observa esse efeito. Então, muitas vezes é um paciente que está fazendo uso de antidepressivo, vai lá para tomar um vinho com queijo, né? Na verdade, devia nem estar bebendo, porque faz uso de antidepressivo, e aí ele tem aí um pico de pressão, começa a passar mal, e a gente tem esse risco de que aconteça um acidente vascular cerebral. A dopamina, então, a gente tem, vi agora que eu botei petrolina, é proteína, tá, nesse slide. Medicamentos que aumentam a produção de dopamina, como, por exemplo, o L-Dopa, que são medicamentos que são utilizados no tratamento de Parkinson, eles vão ter, tá certo, a sua ação prejudicada, né, por conta dos alimentos ricos em proteínas, em proteínas.
Então, essa dieta rica em proteína diminui a absorção do levodopa, né? O que vai fazer com que ele não seja tão eficaz, porque ele não está sendo nem absorvido para ser distribuído e chegar lá no sistema nervoso. Então, a dieta do paciente influencia muito na eficácia do tratamento, e a gente precisa muitas vezes estar atento a isso. E nesses pacientes que utilizam medicamentos de forma crônica, que a gente observa que pode existir essas interações com alimentos, o ideal é que a gente encaminhe eles para um nutricionista, e um nutricionista que trabalhe com esse tipo de paciente, né, com pacientes com doença crônica, porque a gente não quer um nutricionista que só vai montar uma refeição para esse paciente, não. A gente quer um nutricionista que entenda de como esses nutrientes da dieta podem interagir com esses medicamentos. A gente pode até fazer um encaminhamento ressaltando isso daí, olha, o paciente, ele toma um medicamento que tem aí a sua absorção dificultada por uma dieta rica em proteínas, então a gente precisa de um ajuste na dieta do paciente, às vezes até da hora. Então, se o paciente ele toma um medicamento de manhã ele não vai ingerir muita proteína, ele tem que compensar no almoço e na janta, para ele não ter uma deficiência de proteína. E em paciente idoso isso é importante, porque paciente idoso, normalmente ele tem uma tendência a perder massa muscular, e a gente quer retardar também essa perca de massa muscular, né? Porque está muito relacionada aí ao desenvolvimento motor, à capacidade motora, de locomoção, então a gente quer preservar isso nesse idoso, então a gente não pode colocar ele numa dieta que tenha deficiência de proteína. Aí é nesse caso aqui a gente pode até fazer um ajuste de horário, né? Próximo da tomada do medicamento, o paciente não faz uma ingestão grande de proteína, mas em outras refeições ele vai precisar compensar isso daí. E aí, como que a gente faz, né, para atender melhor esses pacientes idosos, reduzir as interações medicamentosas, tratar esses pacientes para que eles tenham uma terapêutica que seja eficaz, que seja segura, né? Primeira coisa, a gente precisa pegar todos os medicamentos que esse paciente usa e a gente precisa fazer como se fosse uma checagem mesmo de necessidade, eficácia, segurança, se está tendo interações medicamentosas. Se o paciente tomar 20 medicamentos, você tem que bater esses 20 medicamentos, ver se eles têm interações medicamentosas entre eles, né? Fazer o monitoramento dos medicamentos que estão sendo prescritos, diferenciar quais são os medicamentos que o paciente toma e que não foram prescritos por nenhum profissional, orientar esse paciente. Então, os pacientes idosos, eles são pacientes que eles necessitam muito dessa orientação, porque muitas vezes, quando ele vai no profissional que é prescritor, o prescritor está muito apressado, fala as coisas muito rápido, ele não entende, e aí ele volta para casa com dúvidas sobre como usa esse medicamento. É um paciente que às vezes você precisa falar devagar com ele, você precisa pedir para ele repetir para saber se ele realmente entendeu como é para fazer uso desse medicamento. A gente precisa fazer uma orientação muito detalhada para esse paciente, dizer qual é a hora que ele vai tomar. Muitas vezes, se é um paciente que toma muitos medicamentos, a gente vai ter que fazer um esquema nas caixas dos medicamentos para ele saber qual é o medicamento que ele toma em qual horário. Quais são os medicamentos que ele só vai tomar se tiver uma condição específica, por exemplo, se ele acordar um dia com uma dor muito intensa na coluna, ele vai poder tomar um medicamento pontualmente. Então, a gente precisa orientar esse paciente, que é para tomar com água, o que é que ele deve fazer se ele esquecer de tomar a dose. A gente não pode brigar com esse paciente. Muitas vezes o idoso, ele chega e ele fica com vergonha de dizer que ele esquece de tomar o medicamento. A gente fala, João, você está tomando o medicamento certinho para a pressão? Ele vai dizer que sim, porque ele tem vergonha de dizer para você que dia sim, dia não, ele esquece de tomar esse medicamento. Então, a gente não pode, né, na hora que a gente está conversando com esse paciente, a gente tem um tom de acusação, um tom de julgamento. A gente tem que ter um tom de escuta. A gente tem que estar lá para escutar e entender por que esse paciente está esquecendo de tomar esse medicamento. Será porque o horário para ele não é um horário que é viável, né? Será que é porque esse paciente ele está agora com um esquecimento que pode ser sintoma de um medicamento ou que é da própria idade, e a gente precisa avaliar, tá? Então, a gente nunca pode estar nesse lugar de julgar o nosso paciente, mas sempre de escutar, entender qual é a dificuldade que esse paciente tem e tentar ajudar ele da melhor forma. Sempre utilizar os medicamentos com o menor potencial de interações,
principalmente porque esse paciente é um paciente que vai utilizar mais de um medicamento. Fazer o monitoramento frequente, tanto da função renal quanto da função hepática, justamente pela situação de que esses dois sistemas eles estão muito envolvidos na metabolização e eliminação dos medicamentos do nosso organismo. Avaliar cuidadosamente esses pacientes, né, principalmente aqueles que têm comorbidades. Então, se ele tem comorbidades, ele vai passar por diferentes especialidades médicas, por diferentes prescritores. Então, ele vai estar utilizando medicamentos. A gente precisa ver se vai ter duplicidade de terapia. Se o medicamento que foi prescrito por um médico está interagindo pelo medicamento que foi prescrito pelo outro médico, né? E nesse caso, sempre que a gente faz uma identificação de um problema relacionado ao medicamento, né, principalmente o medicamento que foi prescrito por um outro colega, a gente precisa fazer um encaminhamento para que esse colega faça a correção da prescrição. Ajuste de doses. Então, em pacientes, a gente sempre vai ter um ajuste de dose, porque eles são mais sensíveis a esses efeitos colaterais. Então, nem sempre eles vão fazer a utilização desse medicamento nas doses usuais. A gente precisa avaliar também, porque às vezes um medicamento interage com o outro, potencializando o efeito. Então, a gente pode fazer um ajuste da dose, porque ele vai continuar tendo um efeito terapêutico e com menor risco de um efeito adverso. Realizar avaliações farmacoterapêuticas, né? Isso daí é papel do farmacêutico clínico. E, né, trabalhar com uma abordagem multidisciplinar. O paciente idoso é um paciente que precisa de uma equipe multidisciplinar acompanhando ele, porque ele tem diversos problemas em diferentes sistemas fisiológicos, então ele precisa desse acompanhamento de diferentes áreas, né? Cada um no seu local de expertise, porém contribuindo para que esse paciente ele tenha uma melhora de vida. E aí, né, para finalizar, né, passei um pouquinho aqui da 1 hora, mas falar que, né, tá passando uma moto aqui, que não existe saúde, né, sem o uso racional de medicamentos. Se o seu paciente ele não está fazendo o uso racional de medicamentos, a gente não pode dizer que esse paciente ele está num estado de saúde, né? E nós, como farmacêuticos, nós somos peças-chave nesse processo de estabelecimento de saúde para esse paciente, de evitar que esse paciente sofra com reações adversas desses medicamentos e principalmente com as interações medicamentosas. Essa parte de interação medicamentosa é uma área de expertise do farmacêutico. São poucos os profissionais que conseguem até ter noção de quais são as interações medicamentosas. A gente tem paciente que vai em colegas de saúde e que os colegas não fazem nenhum levantamento de quais são os medicamentos que esse paciente já está utilizando. Então, nós, como farmacêuticos, nós temos esse lugar-chave para promover o uso racional de medicamentos, para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E aí, é isto. Estou aberta aí para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida. E aí, alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? A aula foi Obrigada, maravilhosa. gente. Obrigada, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado. Eu me chamo Carla, sou diretora de ensino da LAF, em nome de toda a diretoria e de todos os ligantes. Eu gostaria de agradecer por você ter nos proporcionado essa aula maravilhosa e muito enriquecedora, e também convidá-la para dar mais aulas futuramente